Oi, gente, estamos aqui mais uma vez com um novo episódio do Doutora Ju Sem Filtro. Hoje com o queridíssimo Dr. Leandro Brown, que vai fechar o nosso pacote nessa série, né, que é sobre climatério. E ele hoje vai explicar uma série de coisas muito legais pra gente, principalmente na área de dor, que é a grande especialidade dele, né? Trabalhar com dor crônica, trabalha muito na área com mulheres que têm dor crônica. Mas eu vou agora eu vou agora pedir para ele se apresentar para vocês um pouquinho. Leandro, me conte aí, se apresente para suas pacientes, para suas ouvintes. Primeiramente, Ju, é um prazer estar aqui com vocês e falar sobre um tema que é nosso dia a dia. É uma coisa que afeta demais a qualidade de vida de todos os seres humanos, principalmente das mulheres. Então, eu sou médico especialista em dor crônica e a gente vai aqui tirar todas as dúvidas possíveis das pacientes para que a gente possa ajudar elas a melhorar a qualidade de vida, né, da gente, que isso é o que interessa, né? Exatamente. Por que as mulheres têm mais dor? É verdade realmente que elas têm mais dor do que o homem, de modo geral? Na verdade, o que a gente vê é que existem uma série de problemas, uma série de doenças que terminam cursando com dor crônica, que são mais frequentes em mulheres. Então, a gente pode elucidar aqui, por exemplo, a enxaqueca, a dor de cabeça, a fibromialgia, né, a dor pélvica crônica, porque pode-se ter dor pélvica em homens, pode, mas é muito mais comum a dor pélvica nas mulheres. Então, existem as condições musculoesqueléticas, que são a dor miofascial, que é a dor muscular, a artrose, as tendinopatias. E isso é muito importante, sabe, Ju? Pelo seguinte, que essas doenças musculoesqueléticas, elas terminam tendo uma prevalência maior entre as mulheres devido às condições hormonais que as mulheres sofrem ao longo da vida. Uhum. A gente percebe no dia a dia de consultório uma queixa importante após a menopausa, né? A minha última paciente hoje, quando eu estava atendendo, ela disse: doutora, eu estou com dor lombar, né? A lombalgia parece que acomete muitas mulheres, não é isso? Primeiramente, assim, que a dor lombar é a principal dor do ser humano, né? Assim, mais frequente. Em seguida vem a dor de cabeça, que são as cefaleias. Porém, assim, a dor lombar, ela realmente, ela está assim, liderando, e nas queixas que nos procuram tem muito, né? Então, você tem a dor lombar, ela pode ser decorrente, sabe, Ju? Que todo mundo já pensa que é o hérnia de disco, que é uma coisa assim. Todo mundo pensa que é logo uma hérnia. Que o problema está na coluna. Interessante que a maior parte das vezes a dor é de origem muscular. Uhum. E aí, assim, muitas vezes há um erro diagnóstico disso. Então é muito importante um exame físico detalhado, neurológico, musculoesquelético, a conversa com o paciente, porque você pega, por exemplo, quando a pessoa está estressada, está nervosa, está ansiosa, as causas onde dá mais dor muscular é na região aqui do trapézio, né, a região cervical e na lombar. Aí já começa logo com a dor na lombar, impacto, já trava, né? Logo a lombar. Então, assim, realmente, assim, eu acredito que você se depara demais com as lombalgias. Com as lombalgias, a gente percebe, por exemplo, às vezes as pacientes chegam: doutora, eu tenho muita cólica menstrual e eu tenho muita dor nas costas, muita dor lombar quando eu estou menstruada. Então, de todas, como a dismenorreia, né, é a dor mais prevalente na ginecologia, né, em termos de dor, então, quando ela vem associada à dor lombar, ela é geralmente muito mais intensa, né? E a paciente fica achando que aquela dor nas costas é, na verdade, um outro problema, que é uma hérnia de disco, né? Que é uma listese, que muitas vezes não tem nada a ver, é só a inervação, né? Que vem para as raízes, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Então, isso é extremamente interessante, isso, né? Que é um reflexo, para que o paciente entenda, é um chamado víscero motor. Então, assim, o útero é uma víscera. Isso. E quando ela se torna inflamada, ou ela está contraindo, e aí isso acontece durante a dismenorreia, reflexamente, o nosso organismo, meio que como fosse para proteger, ele contrai a musculatura ao redor da região. E ao redor da região uterina é a região lombar.
Então, ele termina tendo muita dor lombar juntamente com a dor pélvica em questão de dismenorreia, né? Então, isso é uma coisa bem interessante e que, na maior parte das vezes, realmente não tem nada a ver com a coluna em si. É por isso que outras técnicas a gente vê, por exemplo, alongamento, água morna, acupuntura, né? Várias coisas melhoram muito essa questão essa dor lombar associada à dismenorreia, ela melhora fácil. Perfeitamente. E assim, use de alguns anti-inflamatórios, especificamente, que termina por desinflamar aquele mecanismo que causa a dismenorreia, secundariamente já melhorando a causa primária, naturalmente a dor secundária, que é a muscular, do reflexo visceromotor, vai passar também. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. A mulher tá fadada mesmo a ser aquela pessoa que vai ter dor a vida toda, porque vê, dor da depilação. Meu Deus. Dor da cólica menstrual. Dor do parto, dor do parto. Dor na amamentação. Eu digo, chega na menopausa, dor. Olha, eu vou lhe dizer, não é fácil, viu? Não é. Mas a gente tem como ajudar essas tem mulheres, como né? Melhorar, né? Pelo amor de Deus, veja. Obviamente, assim, que a dor crônica, primeiramente é importante a gente definir o que é dor crônica. O que é dor crônica, né? Então, dor crônica é qualquer dor que a pessoa tenha que persiste além de 3 a 6 meses. Então, assim, se eu tô com uma dor no quadril há 3 meses e que não passa, e que atrapalha para dormir e que não consigo fazer uma academia, ela já é uma dor crônica. Então, isso não é um diagnóstico, ela só do ponto de vista temporal, ela já é considerada crônica. Então aí você precisa dar o diagnóstico. As mulheres têm muito mais dor porque realmente se acha que as alterações hormonais geram no sistema nervoso central uma facilitação a sofrer mais de dor crônica. E as questões hormonais, né? Isso daí a gente sabe que as articulações, Ju, elas são protegidas pelos músculos. E quem dá os músculos são compostos de proteínas. Isso. Não é? E as proteínas são compostas de aminoácidos. Uhum. E para o aminoácido, que é a substância primária do músculo, sair da corrente sanguínea e entrar do músculo, ele precisa de uma coisa chamada hormônio. Exatamente. Por isso que é tão importante a reposição, né? Total. Hormonal para as mulheres. Então, né? a mulher, ela vem naquele ritmo junto com o homem, tirando alguns casos, por exemplo, de enxaqueca, mas assim, quando entra na questão do climatério, aí as condições dolorosas se tornam muito mais frequentes pela falha hormonal. Pela falha hormonal, exatamente. E, assim, eu particularmente sou de uma visão de que é inaceitável a mulher passar um terço da vida, ou às vezes até mais, sem hormônio. Porque ela vai perder massa magra, vai perder massa óssea, vai entrar em um estado de sarcopenia. Isso eu estou falando só do ponto de vista de dor crônica e da saúde musculoesquelética, sem falar das outras coisas. Dos né? outros benefícios, né? Prevenção de Alzheimer, doença cardiovascular, né? A questão da própria relação com a parceria que ela tem, né? Com autonomia, relação à libido. Autonomia, minha gente. Autonomia, cognição. A gente tem na área da cognição, ou seja, você ter o discernimento de escolher fazer determinada coisa pelo bem ou para você, porque é importante, tá relacionado à sua cognição. Se você não tá com a cognição, não tá preservada, o resto da sua vida toda vai deteriorar. Né? Memória é outra área também, né? Tudo, né? Você vê, para mim a saúde mental é uma das coisas mais importantes que tem. E a gente sabe que os hormônios têm extrema importância nas relações relacionadas aos aspectos afetivos emocionais, ansiedade, depressão, determinação. Então, assim, em relação à dor, acontece isso principalmente pela perda da saúde do aparelho locomotor. Do locomotor, né? E a gente vê muito, é muito interessante, assim, a gente vai vendo, às vezes eu estou andando na rua e eu vejo uma senhorinha toda curvada. Eu disse, minha nossa, acabou-se estradiol, acabou-se testosterona, acabou-se tudo ali. Porque ela começa a curvar e perder, inclusive, estatura, né? Isso é uma coisa, inclusive, que assim, ela começa a curvar porque ela começa a ter fraturas
patológicas. Pequenas fraturas. Aí vai achatando o corpo vertebral, não é nem o disco, e ela vai ficando cifótica. E aí e você veja que essas pequenas fraturas acontecem aos mínimos traumas. E a gente sabe hoje que o principal fator gerador de osteoporose é a questão da menopausa. Da menopausa, verdade. É verdade. A gente tem uma interferência muito grande, né, dos hormônios, né, do estradiol. A gente tem duas células, né, osteoblasto, formador de osso, e osteoclasto, que é aquele que vai lá e vai degenerar, digamos, esse osso. Vai lá comer esse nosso osso, digamos assim, né? Verdade. E a gente, quando tem estradiol, a gente tem mais formação, a gente tem mais osteoblasto, mais formação óssea. Osso forte, né? Osso forte. Osso forte. Não é farelo não, né, Ju? A gente precisa de osso forte para poder dar sustentação, locomoção, né? Sustentar o esqueleto, né? Agora, ainda com relação a essa questão de dor, né? Que a gente estava falando, se a mulher está afadada a ter muita dor. A dor do parto é a maior de todas as dores? Veja assim, existe muita... assim, divergência em relação a qual é a pior dor do ser humano, né? Mas assim... Dizem que é cálculo renal, aí outros dizem que é a dor do parto. Tem a neuralgia do trigêmeo. A neuralgia do trigêmeo. Eu acredito que a dor do parto seja a dor pior, mais frequente que tem. Em termos de frequência. Em termos de frequência. Porque não é toda hora que tem gente com neuralgia do trigêmeo. Ou com litíase renal. Ou com litíase renal. Então, mas eu diria que a dor do parto é mais frequente. É a dor mais forte, mais frequente, diria assim. Eu diria que né? E assim, na verdade, quando a gente pensa também em dor, aí a gente pensa assim, como é que a gente pode envelhecer? A gente tem como envelhecer sem dor? Com certeza. Tem. E aí a gente tem, sabe, hoje, Ju, várias alternativas terapêuticas que, assim, hoje a gente tem que enxergar a mulher como um ser, assim, globalmente falando, né? Então, assim, a saúde músculo-esquelética tem a ver com a saúde endocrinológica, a saúde mental. Então, quando a gente avalia um paciente com dor crônica, a gente primeiramente vê como é que está o seu sono, porque sem um pico do GH noturno, a pessoa não vai ter também ganho de massa magra. Então, a gente vê como é que está a vitamina D dela, a gente vê como é que está a questão hormonal, e aí a gente tem as terapias que visam melhorar ou regenerar, entre aspas, as articulações que estão comprometidas pelo processo de envelhecimento natural, né? Então, é possível não ter dor? É possível. Então, pelo menos sofrer muito pouco. Entendi. E para isso a gente tem que ter várias coisas, adotar um estilo de vida diferente. Tem uma alimentação anti-inflamatória, né? A alimentação anti-inflamatória. Veja, como é que a gente vai tratar de um paciente que a dor geralmente é de origem inflamatória, se ele pega e coloca substâncias para dentro que inflamam? Intestino reagindo, né? Intestino reagindo, exatamente. Então, tem que tratar intestino, tem que tratar sono, tem que tratar o aparelho locomotor. Então, hoje existem várias terapias. Quando a gente chega pra gente com artrose, com a tendinite, quantas mulheres não devem chegar no seu consultório com aquela dor lateral do quadril? Várias. Que não consegue, dorme de um lado, não consegue porque dói do outro, e aí o ombro. Então, as tendinopatias são muito frequentes, e elas aumentam muito depois da menopausa, porque o tendão, ele é muito dependente dos hormônios. E aí eu digo, não só os sexuais também, a gente também tem visto muitas alterações tiroidianas que terminam gerando mialgias. A gente não pode rotular um paciente fibromialgico sem ter a certeza de que ela está com os seus hormônios tiroidianos controlados. E aí a gente tem várias coisas que a gente pode tratar, sabe, Ju? Tem as infiltrações que a gente chama de ortopedia regenerativa. O que é a ortopedia regenerativa? Então, são métodos na qual a gente utiliza substâncias do próprio ser humano ou heterólogas para induzir a cartilagem a melhorar a sua função, a desinflamar. Então, a gente tem hoje várias substâncias que podem ser retiradas do seu sangue e injetadas na articulação.
pode ser retiradas da gordura, injetadas no tendão, na articulação, chamado nanofet. Nanofet. E você tem o ácido hialurônico, que é uma substância que melhora a lubrificação da articulação. Ele tem um poder anti-inflamatório, ajuda a célula da cartilagem, que chama condrócito, a trabalhar melhor. Então, juntamente com um trabalho muscular, reposição hormonal, regulação do sono, vitamina D, tudo isso faz com que, em conjunto, você consiga trazer o paciente de volta à saúde músculo-esquelética e não ter dor. Que a maior parte das dores são músculo-esqueléticas. A gente tem neuropática também, decorrendo por exemplo, paciente diabético. Tem a neuropatia. Tem a neuropatia diabética, então tem algumas outras condições, mas as mais comuns são as músculo-esqueléticas, né? E o que a gente vê mais frequente no dia a dia, gente, são as músculo-esqueléticas. E me diz uma coisa, dentro dessa ortopedia regenerativa, né? Quais são as técnicas, assim, vocês fazem laser, radiofrequência, o que é que vocês podem fazer que tirem a dor, além desses de uso de gordura e essas outras substâncias que podem ser feitas para melhorar a recuperação da cartilagem? Tem alguma aparelhagem que vocês utilizam? Legal. Assim, existe a técnica de radiofrequência, que a dor, Ju, ela é sempre, no fundo, ela é mediada por um nervo, né? Então, a radiofrequência, a gente aplica campos eletromagnéticos sobre aquele nervo que causa a dor do paciente, gerando, tipo assim, uma parada da condução dolorosa, sabe? Você pode queimar, através de laser ou radiofrequência, os ramos terminais que causam a dor daquela articulação. E isso faz com que o paciente, já sem dor, consiga fazer uma fisioterapia melhor. Eu queria entender uma coisa, Leandro. Veja, a pessoa tem dor crônica, aí não faz exercício porque está com dor. Aí não fazer exercício piora a dor, porque você deixa de liberar endorfinas que são bons para quem tem dor. E aí, o que é que a pessoa faz numa hora dessa e qual seria o melhor exercício para quem tem dor crônica? É meio que um ciclo vicioso, né, Ju? Assim, a pessoa fica lá parada, aí piora a dor, e aí não faz mais nada porque está doendo. Então, realmente, é isso que nós entramos. Então, hoje, existem várias técnicas, chamadas técnicas intervencionistas em tratamento da dor, que inclui as terapias regenerativas, como a gente falou, inclui os bloqueios dos nervos. Tudo isso inclui a radiofrequência, inclui o laser, vários métodos que podem ser empregados para melhorar a dor, que no fundo o objetivo mesmo é que ele, melhorando a dor, vá para o ganho de massa magra. E aí a gente vai dizer qual é o exercício que eu tenho que fazer. Olha, isso é uma polêmica, isso né? é uma polêmica. Isso é motivo de congresso de vários dias. Mas assim, a gente tem uma opinião de que, no fundo, os exercícios resistivos são os mais adequados. O que são exercícios resistíveis? É a musculação. A velha e boa musculação. A velha e boa musculação. Que o povo quer correr feito não sei nem o quê. Porque, veja, o Pilates pode ser bom, porque o Pilates, muitas vezes, dependendo de como ele é feito, é uma musculação. É uma musculação, Eu já fiz Pilates e adorava. Funcional pode ser, do jeito que ele é feito, ele pode ser tipo uma musculação. São exercícios de força. Porque os exercícios de força, eles induzem a mais produção de osso, tá certo? Então, evitam a osteoporose e ganham de massa magra no lugar de massa gorda. Que é o grande foco, né? Que é o grande foco inflamatório das pessoas, que é o aumento do percentual de gordura. Então, sem falar de outra coisa que se chama impacto. Então, os exercícios do tipo corrida, muitas vezes alguns tipos de exercício como o CrossFit, dependendo de como ele é feito, tem-se muito impacto. Verdade. E esse impacto, por anos seguidos, gera uma lesão nas articulações. E exercício do tipo aeróbico, que é corrida, natação, ciclismo, eles são importantes, porque eles melhoram a sua condição cardiovascular.
mas eles não ganham massa magra. E aí eles assim, ganham muito pouco. Ganha pouco, né? Ganha pouco. E aí, para a saúde das articulações em si, não são os melhores exercícios. Então, assim, a questão da mulher que está na menopausa, que está perdendo massa magra, que está com artrose normal do envelhecimento fisiológico, exercícios do tipo caminhada, o pessoal fala muito. Fala muito de caminhada. Doutor, posso fazer caminhada? Posso fazer caminhada. Pode. É bom, conversa com o pessoal, com os amigos, tomar água de coco. Tem um lado positivo, né? Libera serotonina. Libera serotonina lá, fica feliz e feliz. Tal. Mas para ganhar massa magra e ter aquela velha e boa autonomia que a gente deseja tanto e que a repercussão do ganho de massa muscular não vai ter com esse tipo de exercício. Então a gente sempre bate muito forte nessa tecla. Na tecla da musculação, né? E assim, a musculação não é você só, né? Você com um bom personal, né? Bem orientada, né? Porque às vezes eu faço musculação e às vezes eu tô na academia, eu fico olhando, eu digo, minha nossa, a vontade que dá às vezes é de chegar lá e dizer àquela pessoa, esse exercício tá errado, né? Mas assim, porque você tá vendo que a pessoa não tá fazendo com a supervisão, então tem que ser supervisionado, né? Bem feito. Às vezes um exercício também mal feito pode causar lesões. Lesões, inclusive, né? Mas é importante que faça, né? Que faça. Não, importante. Quantas vezes, doutor? Veja, o máximo possível, né? O máximo que você puder. O máximo que você assim, puder, né? Tem que encarar, tipo, o exercício físico como um remédio. Vai ter que fazer e pronto. Acabou. É melhor tomar o remédio ou o exercício físico? Eu acho melhor o exercício físico. Porque você ficar tomando remédio... A vida toda. Assim, as pessoas querem que o remédio vá ser a solução, né? Não vai ser. A solução, ela tá na alimentação, tá no exercício físico, na reposição hormonal e eventualmente, quando tudo isso ainda está causando transtorno na sua vida diária, na sua vida profissional, aí a gente entra para fazer os procedimentos que aí retorna a pessoa à sua qualidade de vida. Isso. Então, não precisa sentir dor, viu, Ju? Não precisa sentir dor. E falando em dor, essa questão do colágeno para articulação, deve-se ou não tomar colágeno? Qual a sua opinião? Existem as substâncias chamadas nutracêuticos, sabe, Ju? Nutracêuticos. Que eles não são considerados remédios. E dentre os nutracêuticos tem o famoso colágeno. E no nosso organismo a gente sabe que tem vários tipos de colágeno. Existe o colágeno que as mulheres tomam para o rosto, para a pele. Para a pele. O das articulações é diferente. É o que a gente chama colágeno hidrolisado tipo 2. Esse é que é bom para os condrócitos, que são aquelas células que eu falei anteriormente, das articulações. Deve ser tomado sim. Existem várias outras substâncias que podem ser tomadas, que são anti-inflamatórios naturais, que não funcionam não só para as articulações, como inflamação do corpo geral. Por exemplo, a cúrcuma. A cúrcuma. É um bom exemplo. O magnésio é um íon, não um suplemento, mas que tem um seu poder analgésico. Existem as plantas derivadas do abacate. Então, existem alguns suplementos que a gente pode fazer. O MSM. Então, que juntamente com o colágeno melhora a inflamação corporal e, consequentemente, melhora a dor decorrente de artrose, de tendinite e outras situações parecidas. Esses quadros de osteoartrite, que é uma outra coisa que me veio agora assim, lembrando, também são muito comuns em mulheres, né? Melhoram também com esses suplementos e essas terapias regenerativas? Demais, demais. É bom lembrar que assim, as terapias regenerativas, o resultado, ele é muito interessante, sabe, Ju? Porque nós sabemos da limitação, principalmente os pacientes mais idosos, acima de 50 anos, do uso de anti-inflamatórios. O uso de anti-inflamatórios está associado a lesão efeitos renal, né? colaterais graves. E às vezes com comprimido, sabe, Ju? E essas terapias, elas, além de elas serem extremamente eficazes, elas evitam o uso de anti-inflamatórios. Então, a associação das terapias, dos bloqueios, das infiltrações, com ácido hialurônico, com algumas outras substâncias que podem ser retiradas do seu próprio corpo, além de possivelmente regenerar aquela articulação, elas têm um alto poder inflamatório e analgésico, evitando o remédio.
E em relação ao nutracêutico, é bom lembrar que assim, eles não devem ser tomados assim, eita, tô com dor agora, eu vou tomar um colágeno. Não. Esses o uso crônico, né? É o uso crônico, no mínimo entre 3 a 6 meses. Para você ter o resultado. Para você ter o resultado. E essas outras medicações condroitinas, que eu queria que você falasse, usa, não usa, porque tem essa polêmica, né? Se usa condroitina. A condroitina, a glicosamina. E a glucosamina. Foram os primeiros nutracêuticos a serem utilizados no tratamento da osteoartrose. Bom, aí tem uma série de estudos que diz que funciona e outros que dizem. Eu quero saber essa polêmica. Veja, como são remédios, aliás, suplementos caros, eu não tenho mais utilizado. Eu tenho dado preferência a, por exemplo, a cúrcuma, ao MSM e ao colágeno. Mas não está errado quem usa, entendeu? Há estudos que mostram benefício e outros não. Eu acho que assim, se ele tivesse num valor muito mais baixo do que eles estão atualmente, poderia ser utilizado de forma mais livre. Assim. De forma mais livre, né? E me diz uma coisa, que eu me lembrei também de uma paciente que eu atendi recentemente, que chegou com a mão cheia, aquelas artroses de mão, aquilo tem como melhorar? Ixi, a risartrose, nossa, aquilo ali é uma... Porque, assim, ela tinha uma queixa estética, porque achava muito feio, ela andava com as mãos sempre guardando, e tinha a questão da dor, né? A questão estética eu não consigo resolver, não. Eu quero... Ela quer estética também. Mas você vai ter que ser virado aos 30. A dor a gente consegue melhorar. E assim, é muito interessante a sua pergunta, porque a osteoartrose das articulações do carpo e do metacarpo, chamado risartrose, que é muito comum, não tem prótese, né? Não. Feito o joelho que você tem. Feito o joelho que troca. Faz o quê? Você não vai trocar a sua mão, né? Sua mão. Não tem como. E aí a gente hoje tem várias situações que são o uso de o ácido hialurônico, um negócio chamado proloterapia, que é a injeção de substâncias que induzem um processo de regeneração, o uso da gordura subcutânea. Então, são enxertos. Você faz no subcutâneo, a gente tira a gordura com uma minolípozinha, sabe, Ju? Aí passa por uns filtros e depois injeta na gordura. Mas injeta na articulação? Não, ou no subcutâneo ao redor? Isso, aquelas células da gordura, elas têm algumas outras células que funcionam como células sinalizadoras anti-inflamatórias, sabe? Ah, tá. Nesse sentido, por isso que você melhora a dor, melhora a amplitude do movimento. E é uma coisa assim... Isso é feito em consultório. No consultório, Ju. Não precisa ir para ambiente hospitalar. Nada disso. Você pode fazer um bloqueio no consultório e fazer na mão. Na mão da paciente. É uma coisa muito simples e assim, melhora demais, sabe? Existe um negócio chamado injeção de terapias intraneurais, que são injeções subcutâneas nos nervos que causam a dor, que melhora a dor na hora, sabe? Então, isso você vai desensibilizando o organismo. E assim, a gente consegue efetividade na maior parte dos problemas, que é artrose, a tendinite, hérnia de disco, em 90, 95% das vezes, sem a necessidade de cirurgia. Obviamente, há casos que não respondem. Precisa ir para a cirurgia. Mas a gente deve tentar, sabe, Ju? Porque as cirurgias de implante, de prótese, são cirurgias com risco associado alto. E aí, assim, a gente deve deixar essa ferramenta como a última ferramenta. E túnel do carpo, a síndrome do túnel do carpo, será que funcionaria bem também? Existem muitos estudos mostrando que você faz a descompressão do nervo com o uso da ultrassonografia, sabe? A gente pega um ultrassom e através de uma agulha chega lá e injeta substâncias que liberam. Porque o túnel do carpo é uma faixa de tendão que comprime o nervo. Então você consegue liberar por ultrassom essa faixa de tendão. Uma boa parte se dá bem com isso aí e evita a cirurgia do túnel do carpo. Lembrando que túnel do carpo, ela deve ser tratada primeiramente com perda de peso e controle de hormônio tireoidiano. Não sabia dessa associação. Porque assim, você tratar túnel do carpo... Porque tá toda inflamada. Toda inflamada. Ela vai continuar sentindo dor, né? Você vai continuar sentindo dor. Mesmo porque às vezes não é da compressão.
e sim da inflamação. Porque o que eu vejo aqui, assim, do meu dia a dia, as queixas são membros superiores também, epicondilite. As pacientes sofrendo muito com epicondilite, síndrome do túnel do carpo, as tendinites do digitador, as tendinite glútea, né? A dor lá do quadril. Dor do quadril. Na região do quadril tem muito também a tendinite glútea. Demais. Né? Tendinite glútea, o carro-chefe de tratamento é o quê? A acupuntura? Não, então, é a infiltração com ácido hialurônico e proloterapia. Sim, e existem algumas outras alternativas mecânicas, chamada, por exemplo, terapia por ondas de choque, que são máquinas que induzem um processo de regeneração do tendão. Isso é feito no consultório, são algumas sessões que são feitas, terapia de indução eletromagnética também. Então, assim, existe um maquinário muito grande também. Que pode ser utilizado para tratar essas dores, tanto musculares quanto articulares. E tendinites. Porque tem demais, né? Tem demais. A tendinite, veja, a tendinite glútea, antigamente o pessoal chamava de bursite trocantérica. Aí hoje nós sabemos que, na verdade, não tem... A bursite é uma minoria dos casos. A maior parte é tendinite. E é a do glúteo médio. E existe uma coisa interessante, Juju, que mostrando assim o índice de queda relacionado ao grau de espessura do tendão do glúteo médio, do músculo do glúteo médio. Quando você tem enfraquecimento do glúteo médio, assim, você vê pela ressonância isso, o índice de queda aumenta muito. E aí, fratura de colo de fêmur, todas aquelas coisas. É verdade. Não tá... Vivendo e aprendendo aqui com vocês, olha, tá vendo? Todo dia eu aprendo uma coisa nova aqui no consultório. É o índice de sarcopenia. É bem interessante, né? E essa questão da sarcopenia é uma coisa demais, né, Ju? Da reposição. Demais. Assim, a gente sabe a importância da reposição. Da reposição hormonal. Eu digo aqui no consultório que eu tenho, minha gente, pacientes aqui de 80 anos, 80, que ainda fazem reposição hormonal. Que dirigem, tomam conta da conta dos bancos, não tem osteoporose grave, tem a sua osteopenia, mas está controlada, né? A gente faz orientação para profilaxia, para prevenção de queda, porque hoje em dia não é dar o diagnóstico da osteoporose, não é simplesmente você dizer, olha, você tem osteoporose? Sim, e aí? É prevenir a queda, né? Para que ela não frature, que é a grande mortalidade, né? Que é em torno de 30%, por exemplo, a mortalidade por fratura de fêmur é 30%. É muito maior do que o risco de você ter um câncer de mama, um infarto, né? Por uma reposição hormonal. Então, a reposição vai prevenir a osteoporose. Né? É verdade, demais. É muito importante. Sem falar de outros benefícios, né, Ju? Da reposição. Da questão cognitiva, e a sarcopenia, né? Você vê a sarcopenia, minha gente, a gente tem uma outra substância também muito boa, chamada oxandrolona, que a gente usa para ganho de massa muscular no sarcopênico. O que é o sarcopênico? É aquela pessoa idosa que teve aquela perda muscular progressiva e que tá ali se encurvando, que não tem força, às vezes, para carregar uma jarra de água, né, que anda se pegando nos lugares com medo de queda, né, aquela pessoa que tem uma fraqueza muscular importante. Ju, é interessante que, assim, às vezes, né, com a reposição da oxandrolona, ela sai da cadeira de roda, né? Sai da cadeira de roda. Ganha massa muscular, você faz uma bioimpedância antes, bota a oxandrolona, pode ser em implante ou em cápsula, e você reavalia esse paciente. É impressionante o ganho, inclusive, sem exercício. O paciente ganha massa muscular, inclusive, sem exercício, porque é um grande benefício para aquele idoso que não está, por exemplo, tá na cadeira de roda. Exatamente. Não está conseguindo nem andar. Ele não vai conseguir fazer exercício. No ganhou massa magra, protegeu a articulação. Protegeu a articulação e protegeu fratura, né? Protegeu fratura. Que eu acho que é o grande ganho aí também, né? Diz que quando uma pessoa, uma mulher tem uma fratura de colo de fêmur, a mortalidade dela aumenta gigantescamente. A fratura, porque na verdade vem a embolia, vem a trombose, vem uma série de outras coisas associadas, vem a depressão, vem as doenças respiratórias, ela broncoaspira, aí começa a infecção, e sai complicando, as coisas vão se complicando, né? Então a gente tem que ver que a terapia de reposição hormonal, minha gente, é vida. Para quem pode usar, a terapia de reposição hormonal é vida. Você vai ter uma qualidade de vida totalmente diferente do que de quem não faz. Ô, Jus, se fosse bom não ter hormônio, a pessoa com 20 e poucos anos não tinha hormônio, né? Era.
Era, não era? Não precisava. Não precisava mais, né? Então, não precisa, tá bom. Já no auge da nossa vida. Eu fico pensando assim, minha gente, eu fico pensando às vezes, eu tenho 49. Eu digo, como é que eu entrei na menopausa aos 45, como é que eu ia ficar dos 45, que eu pretendo viver até os 90, pelo menos, né? Porque na família do meu pai, o povo vive até 100 anos. Então, vamos lá. Então, eu ia ficar dos 45 aos 90, 45 anos, sem hormônio nenhum. Não existe isso, né? Ia ficar gagá. Metade da vida sem hormônio. Não tem condição, não tem condição. Isso é tortura, o nome disso. Não tem condição, não tenho condição. Não ia ter marido que me aguentasse. Não ia ter nenhum santo que me aguentasse. Bom, minha gente, a conversa tá boa, né? Estamos aqui fazendo graça, mas eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Queria agradecer muito a você, Leandro. Nosso papo foi maravilhoso. Hoje eu que agradeço, assim, a oportunidade de estar conversando com as nossas pacientes. Olha, é possível não sentir dor, é possível ter uma qualidade de vida melhor. Então, o tratamento da dor crônica, ela envolve múltiplos profissionais, o ginecologista, o médico de dor, o fisioterapeuta. Então, a gente tem condição de trazer às pessoas uma vida melhor. E fica aí a mensagem, né? Eu espero que vocês tenham gostado do nosso episódio. Quero que vocês curtam, compartilhem, se inscrevam no nosso canal. E em breve teremos mais novidades, teremos outro bloco com coisas bem interessantes para vocês, tá bom? Ficou aí um beijo bem grande para vocês e até o próximo episódio.